Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Educação em Rede, o programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, com o objetivo de promover debates sobre temas atuais da nossa sociedade e que envolvem educação. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, que é lembrado no dia 25 de outubro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como um dia de reflexão sobre as desigualdades e discriminações de gênero que ainda persistem na nossa sociedade atual. A desigualdade de gênero é visível em vários pontos do nosso cotidiano, como desigualdade salarial, número menor de mulheres ocupando cargos de chefia, além da violência contra a mulher, um problema social muito sério e que afeta famílias de todo o Brasil. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 a cada 4 mulheres acima de 16 anos afirma já ter sofrido algum tipo de violência em 2020. No Brasil, durante a pandemia de Covid, isso acaba significando que cerca de 17 milhões de mulheres, ou seja, 24,4% delas, sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. São dados lamentáveis que ainda são presentes na nossa sociedade e é dever de todo mundo lutar para combater. Por isso, a gente vai conversar agora sobre o Dia Internacional contra a Exploração da Mulher com a professora Neuzeli Pinto. Ela é doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento, professora da Universidade Estadual do Maranhão e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Gênero, Sexualidade e Família e também do Fórum Maranhense de Mulheres. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora no Educação em Rede com a professora Neuzeli Pinto. Seja muito bem-vinda, professora. Você tem muitos títulos, eu vou ter que ler aqui que eu não vou conseguir falar tudo de cabeça não. Assim, ó, doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento, professora da Universidade Estadual do Maranhão e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Gênero, Sexualidade e Família e também faz parte do Fórum Maranhense de Mulheres. É isso, né? Isso. Seja bem-vinda à Educação em Rede. Obrigada, eu que agradeço. Professor, agora para a gente introduzir esse assunto, né, para quem está assistindo a gente está falando do Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, né, que está sendo lembrado agora nesse dia 25 de outubro e fala de diferentes tipos de violência de gênero que existem na nossa sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas violências, essas formas de exploração da mulher. Quando a gente pensa em violência, inicialmente a gente pensa na violência física, né? A gente não pensa nas outras violências. Só que para chegar na violência física, várias outras violências já foram sofridas por essa mulher. E por isso, né, que ela se mantém nesse ciclo de violência por tanto tempo, né? Então, inicialmente, ela sofre violência psicológica, que vai ser a base, né, para a sua baixa autoestima e, consequentemente, dificulta a saída desse ciclo, dificulta que ela fale, dificulta que ela consiga sair daquela violência, né? Ou seja, ela permanece silenciada no ciclo de violência. Então, todo gesto, todo e qualquer gesto, né, que de certa forma vai aniquilar aquela mulher, vai subjugar aquela mulher, né? O simples fato dela ser chamada de feia ou dela ser desmerecida na sua profissão, né? Isso é uma violência moral, violência psicológica que ela sofre, né, inicialmente. Né? E depois vai se numa sequência, né, vai se propagando essa violência para a violência física. Temos também a violência patrimonial, né, que também é uma violência que dá sustentabilidade às outras violências, porque essa mulher ela tem uma dependência econômica muito grande, ela não consegue sair desse ciclo de violência. Temos a violência também sexual, né? Muitas mulheres são estupradas também dentro do relacionamento, né? que a gente chama de estupro marital. Então, todas essas violências elas servem de base, né, para que muitas outras violências piores aconteçam na vida dessa mulher, até mesmo o topo, né, o máximo que seria o feminicídio, né, onde as mulheres são mortas por serem mulheres.
né? Então, no entanto, nós somos às vezes violentadas a todo momento e às vezes nem percebemos, porque nós naturalizamos essa violência, né? O simples retenção do meu celular, né? Vigiar a minha rede social, pegar as minhas senhas, determinar que roupa que eu vou vestir, com que amiga que eu vou sair, com quem eu posso falar, isso são violências, né? Que massacram, que oprimem, né, as mulheres e que, de certa forma, vão dando sustentabilidade para que ela permaneça nesse ciclo. Pois é, professora, você falou uma coisa que talvez as pessoas que estejam em casa vendo a gente possam parar para refletir, que é a coisa do naturalizar essas violências cotidianas, né, que são cotidianas. Por que a gente se acostuma com isso? A sociedade é machista, talvez seja uma explicação ou não? Sim, porque, na verdade, toda a nossa construção, né, toda a nossa socialização, ela vai sendo moldada em uma educação diferenciada, né? Ou seja, educação para menino e educação para meninas, né? As meninas são educadas para serem passivas, para serem amorosas, para se doar, né? Então, os meninos são educados para serem agressivos, né, para serem mais controladores, então tudo ir mais para o público, as mulheres mais retidas no privado. Então toda essa educação, né, que vai desde a escolha da cor, né, do rosa e do azul, do carrinho e da boneca, tudo isso de certa forma vai moldando o nosso comportamento e naturalizando determinadas ações que esses meninos e futuros homens vão fazer, e essas meninas e futuras mulheres vão também se comportar, né? Então todo esse arranjo, de certa forma, vai levando com que nós nos naturalizamos esses comportamentos de opressão, né? Ou seja, as mulheres, elas têm que mesmo estar em casa, elas têm mesmo que fazer as atividades domésticas, e os homens têm mesmo que realizar tarefas no mundo público, né? Então tudo que foge a esses padrões, né, vai ser discriminado, né, vai ser oprimido. E, de certa forma, isso é naturalizado, né, no decorrer de toda a nossa vida. E a gente acostuma com esses comportamentos, né? Ou seja, ele quer o meu bem, ele me ama, ele não quer que eu ande com aquela minha amiga porque ela é mal vista na sociedade, né? Ele quer o meu bem, eu tenho mesmo que me preservar. Ou seja, a mulher tem que se preservar, ela tem que estar dentro desse padrão que foi ditado naturalmente não, construído no decorrer, né, das nossas fases maturacionais, da nossa vida, do nosso cotidiano. Pois é, e daí vem a importância desse dia, né, no dia de combate, na verdade, Dia Internacional contra a Exploração da Mulher, que é justamente para tentar desconstruir esses padrões que foram criados de maneira inadequada, machistas, não é isso? Isso. Todas as datas, né, pontuais, são datas que lembram, né, os movimentos, eles se articulam, né, em reivindicar políticas públicas, e são datas que vão marcar, né, marcar esses momentos de luta, né, de conquistas. E de certa forma também de procurar, né, a gente alcançar mais direitos. Sim. Então são datas importantes, né, não só a data de 25 de outubro, mas os 16 dias de ativismo, que é em novembro, dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né, são datas importantes que a gente pontua para lembrar, né, essa luta. Sim. Que é cotidiana e que é de todo dia. Sim, né? Que é super importante. Perfeito. Infelizmente, professora, fazendo uma pesquisa rápida na internet, a gente consegue ver várias matérias recentes a respeito de violência doméstica, violência sexual contra jovens meninas, né, pessoas do âmbito familiar, enfim. São notícias frequentes, toda semana a gente vê no noticiário. E muitos desses casos acabam sendo denunciados nos locais onde existem, né, na Casa da Mulher Brasileira. Aqui em São Luís tem alguns outros espaços, né, no estado também possuem a Casa da Mulher Brasileira, e a gente recebeu um vídeo da Susan Lucena, né, que é diretora da Casa da Mulher Brasileira, falando um pouquinho para a gente sobre essas imposições de violência contra as mulheres, né, e que muitas vezes elas acabam sendo submetidas. A gente pede licença aqui na nossa entrevista para a gente assistir esse vídeo agora. Vamos ver. É triste ter que reconhecer que o simples fato de sermos mulheres nos impõe limitações.
nos impõe uma situação de exploração, de violências, de assédio, violências de todas as formas, seja ela doméstica e familiar, seja o estupro, seja a violência política. Então são inúmeras as situações, desde a questão salarial, que é uma luta muito antiga, a questão da igualdade salarial, até a participação das mulheres no espaço de poder e decisão em todos os âmbitos. No judiciário, no legislativo, no executivo, no setor público, no setor privado. A nossa participação ainda é muito condicionada ao fato de sermos mulheres e a gente, embora a gente já tenha um maior grau de instrução, até de doutorados, pós-doutorados, né, a mulher tem estudado mais, a tripla jornada de trabalho ainda é uma realidade e a gente a todo momento tem a nossa capacidade questionada. Então são inúmeras situações que a gente precisa estar muito atento e a gente precisa estar enfrentando para que a gente possa construir uma sociedade de iguais de fato. Então essa exploração tem nos acompanhado. Dia 25 de outubro, Dia Internacional de Combate à Exploração à Mulher, e a gente precisa unir forças para transformar a nossa sociedade um lugar melhor para se viver, em que homens e mulheres possam viver com paz e harmonia em relacionamentos saudáveis, seja em casa, seja na rua, seja em todos os âmbitos da sociedade. Tá aí, você viu aí, a gente continua então aqui com o nosso debate, professora. E, professora, 2 pontos importantes. Falta de representatividade em órgãos públicos, né, é um ponto a ser destacado, e também o fato de mulheres parlamentares frequentemente terem as suas vozes silenciadas, digamos assim, descredibilizadas dentro das discussões políticas e que refletem na sociedade de maneira direta. Então eu queria que você comentasse para a gente. A gente tem até um exemplo do Tribunal Superior Eleitoral que recentemente veiculou uma propaganda fazendo campanha, na verdade, estimulando a representatividade feminina na política, e também casos recentes de mulheres parlamentares que tiraram o microfone da parlamentar durante um momento no plenário. Enfim, existem esses casos acontecendo por aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ter mulheres na política, mulheres representando mulheres dentro do cenário político nacional. A representatividade das mulheres nos espaços de poder, na política, né, seja no executivo, no legislativo, né, ou mesmo no judiciário, ela é muito importante. Né? Importante por quê? Porque nesses espaços que vão ter as decisões, né, que vão se formular as decisões. E políticas públicas para as mulheres, quem formula são as mulheres. Né? Eu vou citar aqui a Meire Ferreira, que é uma estudiosa, né, da UFMA, e ela trabalha, né, nessa área, né, com mulheres na política, e a gente vê nas pesquisas como isso é tão frequente, né? A análise de quem propõe os projetos. Quem propõe os projetos de políticas públicas para as mulheres? São as mulheres, né? São as deputadas, né? São as vereadoras. Então, as mulheres estarem nesses espaços é muito importante, né? Porque elas vão alavancar, né, esses espaços, os direitos das mulheres, né, do público em geral, da sociedade em geral. Então, garantir esses direitos. Então, as mulheres estarem nesse espaço é muito importante. As mulheres a todo momento são silenciadas, né, nos espaços de poder. Por quê? Porque dentro dos padrões da sociedade patriarcal, esses espaços não são das mulheres, são dos homens. Né? Como se as mulheres estivessem ali tomando os espaços de quem é de direito desses homens. Né? Então as mulheres não são bem-quistas, não são bem-vindas nesses espaços. Então a gente acha que é algo pontual, né? As mulheres serem silenciadas, né? Tomar o microfone da mulher ou achincalhar ou xingar mesmo, agredi-la moralmente, né? na tribuna, mas isso é algo corriqueiro, né? nas tribunas, né? no legislativo, no executivo. As mulheres sofrem represálias a todo momento. Né? Por quê? Porque esse espaço não é dela. O espaço das mulheres, né? Os espaços dentro dos padrões da sociedade patriarcal, dessa sociedade desigual, é no âmbito doméstico. É realizando as atividades domésticas, cuidando da família, dos filhos, ou seja, produzindo
produzindo uma atividade não paga, né, que tem valor de uso, mas que não é paga, não é valorizada socialmente. E aí esse é um dos pontos da sociedade desigual, da desigualdade Sim. nas relações de gênero. E isso que você falou do reflexo, né, de que leis para mulheres precisam ser feitas para mulheres, talvez seja um exemplo recente que a gente pode trazer, é a negativa em relação à distribuição de absorventes, né, enfim, mulheres em situação de vulnerabilidade e que foi uma decisão barrada por um homem, né? Certamente, se fosse uma mulher, conseguiria entender melhor a importância disso, né? Desse tipo de política pública. É disso que a gente está falando para a vida das pessoas. Né? Sim, é isso. Esse tipo de criação de creches, criação de leis que protejam as mulheres, como a Lei Maria da Penha, como a lei do feminicídio, né, que são leis importantes que vão proteger, que vão construir, né, políticas onde essas mulheres consigam manter, né, mais ou menos o mesmo patamar desses homens. É como se nós tivéssemos um muro, né, e os homens eles conseguem ver do outro lado do muro. Né? Nós precisamos de um banquinho para subir em cima e ver também do outro lado do muro. Né? Então, esse banquinho seria essas políticas públicas, né? Que vão fazer com que nós tenhamos o mínimo de equidade, o mínimo Sim. de igualdade em relação a esses homens. Então, nós necessitamos isso, porque durante anos e anos, né, nós estamos muito aquém, né, desses direitos. Né, nós conseguimos o direito à educação, o direito de frequentar as escolas há 100 anos atrás. Então, em termos de história, isso é muito pouco. Né? Nós não tínhamos direito ao acesso à educação, não tínhamos direito ao voto, né? Que foi só em 34. Então, percebe como que esses direitos eles foram muito retardados. Né? Ou seja, nós ainda estamos galgando chegar, né, nesse mesmo nível. Então, essa igualdade ela ainda está muito aquém. Né? Então, se a gente for ver os dados, né, do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, a gente vê que a desigualdade ela é tão grande que a estimativa de que a gente consiga a igualdade nas relações de gênero é de 257 anos. Ou seja, talvez a minha bisneta, isso se a gente continuar lutando, Sim. reivindicando, construindo políticas públicas, ela vai usufruir dessa tão sonhada igualdade total das relações de gênero. Certo. E, professora, como é que é a realidade da exploração aqui no Brasil, da exploração das mulheres no Brasil? Quais são os setores que a gente pode evidenciar com maior número de desigualdade, digamos assim? Primeiro passo, a desigualdade de gênero, ela está na educação. Né? A gente sabe que muitos países ainda não alcançaram essa igualdade. Né? O Brasil alcançou, né? As mulheres, segundo dados do IBGE, as mulheres elas têm mais instrução, 4,3% do que os homens. Nós somos mais instruídas que os homens, mas isso não quer dizer muita coisa, tá? Por quê? Porque as mulheres elas têm mais instrução, mas não têm condições de exercer, por exemplo, essa profissão de uma forma igualitária. Né? Elas vão ganhar menos do que esses homens, exercendo a mesma atividade, elas ganham até 25% a menos que os homens. Em algumas profissões, essas profissões ditas masculinas, as mulheres ganham até 42% a menos que esses homens. Então, nós temos mais instrução, mas não temos condição, nós não temos oportunidade para exercer essa educação essa instrução que a gente conquistou, né? Sim. Então, se a gente for pensar também em outros fatores ligados, né, a essa busca de igualdade, por exemplo, as condições de trabalho das mulheres são piores, Sim. Elas exercem os piores cargos, as profissões que dão menos dinheiro, né, que são menos remuneradas do que os homens. Então, as mulheres são assediadas, né, no trabalho, então isso tem também uma resposta negativa para a execução do trabalho dessa mulher, né, psicologicamente ela vai estar abalada. Então, não só assédio sexual, assédio moral, então todos esses fatores são complicadores para as mulheres. Então, a educação, nós conseguimos alcançar níveis elevados, mas, no entanto, nós não conseguimos colocar em prática, né? Outro ponto que a gente pode citar também é justamente a igualdade no trabalho que eu falei aqui agora, né? Ou seja, essa desigualdade ela é gritante, né? Porque a mulher ela ganha menos do que o homem exercendo a mesma atividade.
né? Então, essa luta por pelo menos amenizar essa desigualdade, ela é uma bandeira dentro dos movimentos feministas, né? Porque você alcançar esse mundo público é muito mais difícil para as mulheres, porque elas exercem a dupla jornada de trabalho, né? Ou seja, elas têm que dividir o tempo delas com as atividades domésticas, com o cuidado dos filhos. Ela ter saído para esse mundo público, isso não quer dizer que ela deixou de exercer as atividades Acumulou domésticas. uma função. Ela acumulou, porque os homens, eles não fizeram esse caminho inverso. Sim. Eles não vieram. Nós fomos, mas eles não vieram. Então a gente acumula. Então, por exemplo, as mulheres, elas exercem 20 horas semanais de atividades domésticas, enquanto que os homens exercem 11 horas. Né? Em algumas atividades específicas até menos. Né? Então percebe que ainda existe uma discrepância. Sim. Então alguém tem que fazer esse trabalho doméstico. Esse trabalho doméstico quem faz são as mulheres. Sim. Então a dupla jornada de trabalho é um agravante para essa desigualdade no trabalho. Né? Então principalmente agora na pandemia, né, as atividades domésticas elas ficaram todas a cargo dessas mulheres, porque as instituições públicas deixaram de funcionar. Né? As escolas fecharam, as creches fecharam, lavanderias comunitárias, né? Lavanderias públicas, todas as instituições que dão suporte para que essa mulher saia para trabalhar deixaram de funcionar, né? Pararam de funcionar. E elas tiveram que assumir toda essa carga. Então muitos tentaram romantizar nessa questão do trabalho remoto, né? Agora vai ficar mais fácil, ficar tudo em casa mesmo. Mas isso foi um agravante muito grande para as mulheres, né? Isso a gente falando do trabalho, né? Como que isso acumulou tudo. Mas também em relação à própria violência, né? As mulheres estão sofrendo mais violência na pandemia. Né? Por quê? Porque o agressor está dentro de casa. A gente sabe que 74% da violência contra a mulher ela está relacionada no âmbito doméstico, né? Com namorados, maridos, né? Companheiros, filhos. Então, ela sofreu mais nessa pandemia, né? Só abrindo um parênteses em relação à pandemia, mas a gente estava falando do trabalho. Outro ponto importante também que a gente pode falar em relação à desigualdade é essa falta de proteção legal. Né? Nós sabemos que nós avançamos muito, né? Nós temos a Lei Maria da Penha é considerada uma das melhores leis mundiais. Né? Então nós avançamos com a lei do feminicídio, agora nós temos a lei contra o assédio, né? Nós avançamos em muitas proteções. Mas não adianta nada nós termos ótimas leis se a gente não consegue colocar essas leis em prática. Né, se a gente não consegue executar essas leis. Que é o caso de quando, por exemplo, uma mulher tem uma medida protetiva e ainda assim acaba sofrendo violência, acaba sendo morta. Né? Aqui no Maranhão nós tivemos 2 casos, me parece, no ano passado, de mulheres que tinham a medida protetiva e morreram. Mas a gente sabe que isso é comum, né? As mulheres com medida protetiva morrerem, né? Ou continuarem sofrendo violência. Né? Então, existe ainda um distanciamento dessas leis. Esses processos também são morosos demais, né? Ou seja, não há punição para esses agressores. Então, a gente já fez juntamente com o Fórum de Direitos Humanos, Fórum Maranhense de Direitos Humanos, que é com o professor Wagner, a gente fez um levantamento, que a gente até publicou agora recentemente num livro, da atuação do judiciário. Né? Então, a gente vê que os processos, muitos arquivados, muitos em andamento e pouco concluídos. Né? Questão assim, de menos de 8% concluídos. Então, isso é muito pouco. A questão da punição também é um agravante. Né? Então, as mulheres se sentem desprotegidas. Por que eu vou, né, denunciar? Não vai acontecer nada. Né? Então, também tem todos esses pontos. Né? Ou seja, existe a lei, mas às vezes a execução dessa lei é muito dificultosa. Né? Hoje a gente tem a conquista da Casa da Mulher Brasileira, que é onde ela agrega, né, toda a rede de proteção à mulher, né, onde na Casa da Mulher Brasileira, né, a gente acabou de ver o vídeo da diretora, da Lucena, e é justamente lá
essa rede, ela tem o objetivo de proteger as mulheres, né? A rede onde vai estar a delegacia, está a vara, né, de violência contra a mulher, está a promotoria, defensoria, os núcleos de promotoria, defensoria da mulher. Então lá também funciona a Secretaria do Trabalho, né, onde também dá apoio em relação à questão econômica da mulher. Tem também o CRAM, né, que é um referencial municipal, que também atende as mulheres, né, em termos de, psicológico, assistente social, judicial. Então, tem várias componentes, né, institucionais que atendem essas mulheres. Né? Então, isso é importante, é muito importante, mas a gente ainda precisa melhorar muitos fatores, né, como a humanização desse atendimento, né, melhorar essa rede, porque muitas das vezes essas mulheres são revitimizadas no atendimento, né, às vezes elas são ouvidas repetidas vezes, isso é caracterizado com a revitimização, ela é violentada novamente, né, quando ela chega e conta a sua história 2 vezes, 3 vezes, ou quando ela chega lá e é atendida por um homem, né, ela vai contar um estupro que ela sofreu por um atendente homem, ou esse atendente vira para ela, mas o que você fez para ele te bater desse jeito? Então, é essa busca de melhoria também que a mulher ela precisa. Né? Então, nós temos a lei, mas a gente precisa implementar melhor essas leis, né, em todos os níveis. Então, essa desigualdade, ela perpassa por esses fatores também. outro ponto que eu queria colocar, que é importante, a gente já falou da questão da representatividade nos espaços de poder, é uma desigualdade também gritante que é determinante para que a hierarquia, né, a submissão da mulher ocorra. Então as mulheres precisam ocupar esses espaços de poder, precisam ter espaço de fala, né, para que essa igualdade ela se concretize. E o outro ponto importante que eu queria colocar é a questão do racismo. Né? A gente sabe que quando a gente pensa, né, quando a gente analisa a desigualdade das relações de gênero, a gente tem que pensar em vários eixos, né? Por ela ser mulher, né? Mas está relacionado também por ela ser negra, por ela ser pobre, por ela ser lésbica, trans, ou seja, em relação à sua orientação sexual, à sua sexualidade. Então, todos esses eixos, eles são determinantes para que essa desigualdade ela ainda se aprofunde ainda mais. Então, a gente sabe que as mulheres negras, elas morrem mais, né? 64% das mulheres vítimas de feminicídio são mulheres negras, né? Elas têm menos acesso à educação, estão relacionadas a trabalhos precários, né? Mal remunerados. Então, tudo isso é um agravante, né, para a exclusão dessas mulheres nos espaços públicos, nos espaços de poder. Né? Então, você contabiliza. Existem hoje, no Legislativo Maranhense, hoje somos 18%, né? Muito abaixo. Se você for contar mulheres negras, essa porcentagem desce muito cai ainda mais, né? Então, o Brasil está muito aquém, né? E essa porcentagem, ela não é diferente nos outros estados, né? E não é diferente também no Legislativo Federal, né? No Executivo. As mulheres ainda são muito poucas nos espaços de poder. Né? Se a gente for pensar em alguns países, né, na América Latina, já avançaram, como o México já é 42%, né? Alguns países na Europa, né, já avançaram também, 60%, 50%, o Chile, a Argentina já passa dos 40%. Então a gente vê que o Brasil está muito aquém ainda de representação. Precisa refletir mais, né, sobre isso tudo. E se a gente pensar nas mulheres negras, muito mais ainda. Né? Porque é uma rede muito complexa, né? Porque são vários fatores que acabam influenciando nessa escalada de violência ou de falta de representatividade, enfim, né? Você tem a mulher branca, mas aí você também tem como você vai vendo que as mulheres que fazem parte de outros tipos de minorias, ou enfim, acabam também sofrendo de maneira acumulada, né? Junto. E a questão a gente tem que pensar nessa interseccionalidade, né? Por quê? Porque a violência ela está em todos os espaços. Uma mulher branca de classe média, ela sofre violência.
né? Mas ela sofre violência, mas a mulher negra, pobre, sofre a violência diferenciada. Sim. A mulher indígena também sofre violência, né? As mulheres rurais. Então a gente tem que pensar nessa interseccionalidade em relação ao contexto em que ela vive, né? Em relação à sua classe social, em relação à sua raça e etnia, né? Então a gente tem que perceber essas multiplicidades, né? Para que a gente consiga fortalecer e aumentar a luta, né? Para a igualdade dessas relações. Aproveitando o gancho, você falou sobre as mulheres em comunidades rurais, ribeirinhas. Você tem uma pesquisa, né? Na sua pesquisa de doutorado, a senhora investigou as redes de relações sociais, né? O papel e o trabalho mantido por essas mulheres em comunidades rurais e ribeirinhas. Como é que é essa situação de exploração das mulheres nessas comunidades? Então, as mulheres rurais, eu fiz meu trabalho de doutorado com as mulheres ribeirinhas, né, e também desenvolvo trabalho com as mulheres rurais, mulheres quilombolas, né, nessas comunidades. São mulheres que estão engajadas, né, de certa forma na luta, porque elas têm uma representação dentro da comunidade, né, porque elas têm um papel representativo, né, do trabalho, por exemplo, as mulheres ribeirinhas na coleta do açaí, as mulheres quilombolas lá de Itamatati, lá Alcântara, que a gente também trabalha, lá com a cerâmica, né, elas têm uma representação dentro da comunidade, mas, no entanto, elas próprias já se naturalizaram, tanto como sendo excluídas, que elas próprias não conseguem visualizar esse papel importante que elas representam dentro da comunidade, né, e também sofrem violência, são mulheres que estão relacionadas, né, a esse contexto doméstico, dividem, né, esses contextos de trabalho, né, estão relacionadas à dupla jornada de trabalho, né, elas são mulheres que também estão inseridas, engajadas, né, nas associações comunitárias, mas, no entanto, a gente percebe que elas ainda fazem parte desse bojo, né, que é a desigualdade nas relações de gênero, né? Ou seja, de uma forma particular, diferente da mulher urbana, né? Mas também estão relacionadas a essa desigualdade, né? Dentro daquele contexto mais desiguais, né? Elas naturalizam também essas relações, essas atividades, né? Elas saem cedo para ir para a roça com os maridos, voltam a fazer atividades, elas levantam mais cedo para deixar o alimento pronto, né, dormem mais tarde para dar conta das atividades domésticas, né? Então são mulheres que, dentro daquele contexto, daquelas atividades que elas exercem, são diferenciadas, né, porque está de acordo com o núcleo que elas vivenciam, mas elas também sofrem as mesmas violências, elas sofrem as mesmas desigualdades no trabalho, né, nas relações familiares, no contexto doméstico. Entendi. Perfeito. Professor, agora só para a gente encerrar aqui o nosso papo, infelizmente o tempo é curto, tem muita gente que é mais nova, né, que está assistindo a gente nesse momento, e num papo que a gente está falando muito sobre reflexão, né, a importância de refletir sobre esse assunto, para entender ele e saber como se comportar diferente das gerações que antecederam a gente. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desse povo que é mais novo, parar para refletir sobre os próprios comportamentos, os comportamentos da família, do tio, do amigo, e como que ele pode avaliar o próprio comportamento para mudar isso e tentar deixar a sociedade, ajudar, né, colaborar nessa busca para uma sociedade mais igual, né, para as mulheres, enfim, como que a gente pode deixar mais claro ainda a importância do jovem ali, pessoal que está chegando na casa dos 20, ou ali também entrando nos 20, para refletir sobre esse assunto. Então, parece que essa luta, né, pela igualdade é algo constante, né, cotidiano. Né? Até mesmo nós mulheres, às vezes, nos pegamos expressando algum conceito, algum comportamento que vai de encontro a essa desigualdade, né? Então a gente sabe que essa luta, ela é persistente. E essa luta tem que ser de todos, dos jovens, dos homens, né? Porque a gente trabalha a relação de gênero, trabalha esse outro também. Sim. Não adianta eu defender a mulher se eu não consigo transformar o outro que se relaciona com ela. Né? Então, isso está previsto na Lei Maria da Penha, né? A ressocialização e integração desse homem agressor. Né? Então, isso é muito importante. Né? Por quê? Porque ele vai manter outras relações futuramente, né? Ele vai agredir outras mulheres futuramente. Então, essa conscientização, né, da sociedade em geral, de jovens, homens, da família em geral, ela é muito importante. Né? Nós mudarmos comportamento, mudarmos diretrizes de nosso comportamento. Né? E começar por vários desafios que a gente tem. Né? Por exemplo, o primeiro passo.
dividir as tarefas domésticas, né? Esse é um passo culminante. Por quê? Porque você vai contribuir, né, com a própria valorização da mulher e valorização daquele trabalho que é colocado ali. Porque quando a gente desvaloriza o trabalho doméstico, a gente, consequentemente, desvaloriza essa mulher. Se você desvaloriza essa mulher, você coloca essa mulher como objeto, como menor, né? Isso é um passo para a agressão, isso é um passo para a violência. Então percebe que uma coisa está muito interligada com a outra. Então é importante que a gente divida as tarefas domésticas, possibilitando essa mulher de trabalhar, de ter uma vida social, né, mais sustentável, mais feliz, com mais qualidade, né? Ou seja, ela vai conseguir se relacionar melhor com os familiares. Respeitando a individualidade da mulher, né, enquanto um indivíduo, né? Então, esse é um passo muito importante, a gente conseguir fazer essas divisões, né, de tarefas dentro de casa. Né? Então, por quê? Porque todos moram naquele recinto, né? Os jovens moram, os filhos. Então, é importante a gente fazer isso. E é importante a gente pensar isso até enquanto mulher também, né? Como que eu vou dividir essas tarefas? Será que eu vou chamar só minha filha para ajudar ali na cozinha? Ou eu vou chamar, né, o menino e o marido também? Né? Ou seja, você conseguir fazer essa divisão de forma igualitária, né? Ou seja, incentivar esses meninos a cuidar, a serem afetivos, né? a cuidar do próximo. Né? Então isso é importante também, né? Então, porque a gente essa educação diferenciada, ela nos leva a pensar que os meninos eles têm que brincar só de carrinhos e as meninas de boneca, né? De comidinha, de panelinha. Então essas diferenciações elas fazem com que a gente construa, né, pensamentos e consequentemente comportamentos, né, diferenciados. Né? Então, que homem que eu vou ser? Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho? Acaba perpetuando, né? Será que eu vou conseguir cuidar? Será que eu vou conseguir contribuir, dividir as tarefas com a minha esposa? Não vou, porque eu não fui, a minha socialização não foi nesse sentido. Então, acho que esse é o primeiro passo que está ao alcance de todo mundo, todos os jovens, todos os membros da família. O outro é combater a violência, né, contra a mulher. Esse é um desafio muito grande. Então, você conseguir ver este outro de forma respeitosa, né? Então, isso é muito importante. Isso é um passo para que você consiga viver, né? Viver de uma forma a conquistar essa igualdade nas relações de gênero, né? Ter essa paridade. Né? Então, esse é um passo muito importante, né? Para que a gente consiga essa igualdade. Esse é um desafio, é um dos principais desafios. E só queria até acrescentar, talvez, o fato da mulher refletir e saber identificar que aquilo está errado, que aquilo não está certo, por exemplo, um caso de abuso psicológico, o homem está privando ela de fazer alguma coisa, enfim, saber identificar isso e saber denunciar, não é? Porque também não é só a gente identificar esses problemas, mas combater também... Se silenciar. Ela se silencia. Né? Porque, como eu falei, a nossa criação, a nossa socialização, ela foi no intuito dessa mulher construir e manter essa família, né? De maternar, de ter comportamentos afetivos, de construir uma família. Então, todo esse comportamento que, de certa forma, segue determinados padrões nessa sociedade patriarcal, faz com que essa mulher ela recue muitas vezes. Né? Por quê? Porque ela vai pensar, ela recua e se mantém nesse ciclo de violência, né? Porque tem vários eixos que faz com que ela se mantenha aí, né? Tem a questão religiosa, que muitas das vezes é um ponto importante, né? Porque a religião, ela de certa forma tem preceitos e conceitos e valores que estimulam ela a permanecer naquele casamento. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Né? Tem os valores morais, né, da sociedade, valores familiares, né? Ou seja, a própria família. A mulher foi criada para maternar, para cuidar, para manter a família. Como que ela vai destruir a família? Como que ela vai lá, né, destruir, entre aspas? Como que ela vai lá e denunciar este homem, né, o pai dos meus filhos? Então, isso também é um outro dificultor dessa mulher. Né? Tem a questão econômica, que é um outro eixo. Né? Muitas das vezes essa mulher, às vezes ela não tem condição econômica, né, de se manter sozinha, de se separar. Então, ela permanece ali pela questão econômica. Tem a questão emocional, que é um outro ponto importante, que às vezes as mulheres têm condição econômica, de classe média ou classe alta, e se mantém sempre de violência. Né? Por quê? Porque a questão emocional também ela pesa muito
né? A dependência emocional desse outro. Sim. Né? Então, ela ainda permanece nesse ciclo. Então, esse silenciar dela, ela está relacionada a vários fatores. Então, nós temos que ponderar muito, né, nossos julgamentos em relação a essas mulheres, né? Então, como que os jovens, né, os próprios filhos podem pensar? Né? Pensar e tentar entender e se colocar nesse lugar desse Sim. outro. O que essa mulher está passando? Por que ela se mantém nesse ciclo por tanto tempo? Né? Tem mulheres, feito uma pesquisa que a mulher leva até 10 anos para fazer a primeira denúncia. Às vezes ela passa a vida inteira, não faz a denúncia, né? Podendo até morrer. Sim. Então, percebe que esse silenciar, ele tem uma profundidade muito grande, né? Ele tá muito enraizado, muito intrinsecamente ligado à formação, né? E à questão emocional e subjetiva dessa mulher. Então, o primeiro ponto é a gente não julgar essa mulher, né? Muitas vezes, mulher gosta de apanhar, é mulher de malandro. A gente vê várias frases, vários conceitos machistas, sexistas, que muitas das vezes serve ainda mais para aprofundar a desigualdade, isso, né? Reforçar. São as piadas. Mas eu estava brincando. Sim. Isso é só uma piada. Né? A piada é uma forma engraçada de agredir as mulheres. É só isso, não muda. Sim. Ela está sendo agredida de uma forma engraçada. Né? Então, ter uma atitude honrosa, né? Ter uma atitude de respeito em relação a esse outro é muito importante. Isso não é mimimi, né? Porque inventaram agora, é mimimi, é conversinha. Não é, né? As mulheres sofrem, né? Sofrem essas represálias, né? Essas piadas, né? Essas frases machistas, isso de certa forma aprofunda mais essa desigualdade, essa opressão que as mulheres sofrem. Né? Então, a gente tem que pensar muito, né, por que esse silenciamento. Isso mesmo. E, de certa forma, incentivar essas mulheres a denunciarem, né, a denunciar o seu agressor. Né? Elas precisam procurar a delegacia, precisam ligar para o 180, né, precisam denunciar, porque só quebrando esse silêncio, só quebrando esse ciclo é que elas vão conseguir, né, viver melhor, né, sair daquele mundo onde elas estão sendo oprimidas e violentadas. Perfeito. Obrigado, professora. Isso é uma luta que todos devemos travar, né? Independente se formos mulheres, homens, jovens, adultos, todo mundo está junto nessa, porque no final das contas a gente está falando da qualidade de vida das pessoas, né? Do outro. A gente tem que procurar tratar o outro como a gente quer ser tratado. A gente conversou agora com a professora Neuzeli Pinto, que é doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento, professora da Universidade Estadual do Maranhão, também faz parte do Fórum Maranhense de Mulheres. Muito obrigado pelo esclarecimento, professora, foi um ótimo papo aqui. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade e obrigada pela gente conseguir transmitir ao conhecimento, né, algo que a gente trabalha no dia a dia. Tá certo. Obrigado, professora, por ter trazido esse tema tão importante para a gente, ter colaborado com essa discussão. Tenho certeza que você de casa entende a importância de refletir sobre esse assunto e, mais uma vez, a Educação em Rede traz essa discussão para a gente, né? E é muito importante que a gente reflita que a gente está falando sobre a exploração de mulheres, mas a gente também está falando, acima de tudo, sobre a qualidade de vida das pessoas, respeitar os outros como a gente gostaria de ser respeitado. Então é algo que você precisa fazer na sua vida, eu preciso fazer na minha, a gente precisa se policiar, né, em casa, no serviço, na escola, enfim, para a gente não perpetuar certos comportamentos que acabam prejudicando a vida, nesse caso, das mulheres. Então, a gente conversou agora há pouco com a professora Neuzeli Pinto, professora da Universidade Estadual do Maranhão, doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento e também faz parte do Fórum Maranhense de Mulheres. Muito obrigado, professora. A gente vai ficando por aqui nesse bloco, mas ainda tem Educação em Rede para acontecer. A gente tem dicas culturais e dicas de livro também. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. A gente volta daqui a pouco. Não sai daí, eu espero você. Olá, está no ar o Minuto EMA. A UEMA realizou a 4ª edição da campanha Doe Brinquedos e Faça uma Criança Feliz. A comunidade acadêmica colaborou com doações de brinquedos e materiais de higiene pessoal. Neste ano, a ação foi destinada ao Instituto Antônio Bruno. O reitor da UEMA, Gustavo Costa, e o vice-reitor Walter Canares se reuniram com o diretor-presidente da FAPEMA, André Santos. Durante a reunião, foi apresentado o plano de trabalho para 2022 com propostas de ações para os cursos de pós-graduação da UEMA. A UEMA foi contemplada com 6 programas de pós-graduação aprovados no edital número 12/2021 da FAPEMA.
O edital tem como objetivo fortalecer a pós-graduação e a produção científica no Maranhão. Entre os dias 30 de novembro, 1º e 2 de dezembro, a UEMA realizará a 7ª edição do Café Internacional, evento para discutir temáticas de internacionalização. Nesta edição, os estudantes terão a oportunidade de apresentar trabalho em outro idioma. Essas e outras notícias você encontra em uema.br. Você pode acompanhar também pelas redes sociais UEMA Oficial. O Minuto UEMA fica por aqui. Tchau! Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EmaNet. Diminuindo distâncias e construindo história. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Está
Estamos de volta com a Educação em Rede. No programa da semana passada, que foi em homenagem ao Dia dos Professores, durante a entrevista com o professor Walter Canales, vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, a gente falou sobre um tema muito importante, a saúde mental dos professores, e mais precisamente sobre a síndrome de burnout, uma doença que tem como sintomas a exaustão, ansiedade, insônia, um desgaste muito grande por causa do trabalho. Entre as 3 profissões mais afetadas pela doença estão os professores, ao lado dos profissionais da segurança e da saúde pública. E como esse é um tema que vale muito a gente falar sempre, a gente vai exibir um vídeo agora da psicóloga e colaboradora do Núcleo de Acessibilidade da UEMA, Raíssa Palhano. Vamos ver. Olá pessoal da TV Educação, é um imenso prazer gravar esse vídeo para vocês. Eu me chamo Raíssa Palhano, sou psicóloga e colaboradora do Núcleo de Acessibilidade da UEMA, UNAL. Então é com grande alegria que vamos hoje conversar sobre o tema da síndrome do burnout. Bom, a minha fala vai estar dividida em 4 partes. Eu vou começar falando para vocês um pouco do que é a síndrome de burnout e os principais sintomas. Depois eu vou falar um pouco para vocês algumas das profissões que são mais acometidas pela síndrome de burnout. Vamos focar um pouco nos professores e finalizando com cuidados, tratamento, o que fazer caso se identifique a síndrome de burnout. Mas o que é a síndrome de burnout? É uma síndrome chamada de esgotamento profissional, ou mesmo o que a gente chama de um sofrimento psíquico e ocupacional. Então, pelo próprio nome, é algo decorrente do trabalho. Então, é uma síndrome que ela acontece justamente por conta do estresse ocupacional, né, do trabalho. E é muito importante se avaliar a questão não só da profissão, mas carga horária, né, essa jornada de trabalho, quais as responsabilidades do profissional, enfim. O que caracteriza a síndrome do burnout? Bom, são principalmente 3 fatores. A chamada exaustão emocional, que implica tanto sintomas físicos quanto emocionais, aí pode ser desde a questão de sintomas físicos, né? Alterações no sono, no apetite, sintomas gastrointestinais, problemas cardíacos, podem ser também, falei já, alterações do apetite, cefaleia, né, a parte de enxaqueca, dores musculares, fadiga, enfim. Nessa questão emocional, ou dos sintomas psíquicos, como a gente chama também, podem envolver dificuldades atencionais, né, dificuldade na concentração, envolve também, desesperança, sentimento de fracasso, incompetência, pessimismo, né? Irritabilidade, alterações de humor também podem estar presentes. Então, tudo isso vai caracterizando esse quadro. Quais são as profissões? E aí temos vários levantamentos, vários estudos, sobretudo nesse período da pandemia, que indicam que as 3 principais profissões acometidas são, em primeiro lugar, temos os profissionais da saúde, depois temos os professores e, por fim, policiais. Bom, em relação aos profissionais da saúde, eu creio que é bem compreensível, em tempos de pandemia, todas as pressões, jornadas exaustivas, estar longe da família, certamente sem lazer, sem momentos de descanso. Então, tudo isso acaba gerando esse sofrimento, esse desgaste, né, psíquico e ocupacional decorrentes do trabalho, né, que é a síndrome de burnout. Bom, um outro ponto que nós falamos, eu quero enfatizar sobre isso, é em relação aos professores, também certamente por conta da pandemia, e aí nós temos também vários estudos falando sobre esse público, o quanto os professores eles foram afetados também, e muitos apresentaram, inclusive desenvolveram a síndrome de burnout. Aí também por conta, né, do excesso de trabalho, certamente com a pandemia houve um aumento, isso já foi constatado, aí também muitos estudos, um aumento da demanda de trabalho. Muitos profissionais também com dificuldade de separar a sua vida profissional da vida pessoal, né? Temos também, em relação à questão dos professores, né, muitos
foi feito também, eu lembro, uma pesquisa aí lida também, né? Muitos falaram que nunca trabalharam com EAD, né? Então a falta de qualificação também de muitos profissionais. Assim, poderia ser falado aqui vários elementos que acabam contribuindo também para isso, né? Mas eu queria agora focar em relação ao tratamento e o que fazer quando você percebe que um colega ali está exausto, está faltando bastante, desmotivado em relação ao trabalho, pensando em desistir, se sentindo fracassado, incompetente. Primeira coisa, buscar ajuda. E quanto mais cedo sabe-se disso, que se busca ajuda, maiores as chances de se ter uma boa evolução do quadro, inclusive, né, que a pessoa ela possa se recuperar da síndrome de burnout. O que é fundamental? E aí pode ser desde a procura, né, por uma equipe de saúde mental especializada, isso é muito importante, incluindo psicólogo, incluindo psiquiatra, até porque podemos, a síndrome ela pode exigir tanto um tratamento farmacológico como não farmacológico, vai depender muito da gravidade. Então, lembrando, é muito importante estar atento a isso, né? Se você não cuida da síndrome de burnout, a pessoa pode, por exemplo, casos muito graves, desenvolver uma depressão maior, né, uma chamada depressão crônica, podendo inclusive, por exemplo, cometer suicídio, né? Então tem casos em que se torna gravíssimo, pode desenvolver as comorbidades, né, tá associado com outros transtornos, como transtorno de ansiedade, por exemplo, entre outros. O que é fundamental? Então, como foi falado, buscar ajuda. A equipe de saúde mental é o mais recomendado, podendo ser o psicólogo ou psiquiatra. Essa questão da medicação, como foi falado, mas também a importância de fazer um tratamento psicológico, né, de fazer a psicoterapia, ter um espaço para poder discutir as questões inerentes ao ambiente laboral, o que está incomodando, quais as angústias, né, poder ter um espaço para desabafar e criar estratégias para conseguir enfrentar. Dentro do ambiente de trabalho, talvez proporcionar, né, espaços com rodas de conversa para discutir, debater o trabalho, como é que a equipe também está lidando com tudo isso. Entre os professores, também tem um espaço de diálogo, esse trabalho em grupo ele é muito importante. Além da medicina integrativa, se formos pensar também, esse leque pode se estender. Yoga, meditação, acupuntura, então nós temos várias possibilidades. O que é importantíssimo? Cuidar da sua saúde física, então a prática de atividades físicas é fundamental, assim como também é fundamental o cuidado com a nossa saúde psicológica para estarmos bem e podermos atuar com qualidade. Esse é um recado então para vocês, um abraço e até a próxima. Aí um assunto que a gente precisa estar atento sempre, né? É importante ficar atento aos sinais de exaustão e sempre procurar ajuda profissional. Agora chegou a hora da nossa agenda cultural. Quem traz as novidades pra gente é a Tâmara. Com você, Tâmara. Olá, vamos agora com a agenda cultural do nosso Educação em Rede. Nosso encontro aqui sempre traz dicas de cursos e de eventos para você aproveitar bastante. Já falamos sobre isso, mas vamos relembrar que estão abertas até o dia 31 deste mês as inscrições da chamada para publicação sobre o tema Diálogos com Freire. Os interessados podem submeter produções textuais no formato de cartas a Freire, resenhas, resumo expandido e relatos de experiências sobre as obras, além de temas dialogados com Freire durante os círculos de cultura que envolveram temáticas atuais relativas à pedagogia freiriana. O projeto celebra o centenário de Paulo Freire, considerado um dos educadores mais importantes do país. Mais informações, acesse uema.br. E agora uma dica para professores do curso de Física. A plataforma Escada está oferecendo o curso Gamificação no Ensino de Física. O curso possibilita o conhecimento da gamificação como metodologia ativa, demonstrando formas de aplicação no ensino. Esse curso pode ser feito por todos os públicos, mas principalmente por educadores e profissionais da área. É totalmente online e gratuito. Para se inscrever no curso, acesse escada.com.uema.com. Por falar em curso, você desenrola bem o inglês na leitura? Pois é, ter noções de outro idioma é fundamental para um bom desempenho nos estudos e no trabalho. E eu tenho aqui uma excelente dica. Na plataforma Escada, você encontra o curso Inglês Instrumental e Estratégias de Leitura.
O objetivo desse curso é levar você a compreender estratégias de leitura e aspectos linguísticos gramaticais que contribuam para a compreensão de textos autênticos em língua inglesa. É ideal para você que está iniciando os estudos desse idioma. E o mais importante, o curso é totalmente gratuito. Acesse o site escada.com, faça a sua inscrição e aproveite para conhecer os outros cursos da plataforma. É isso, a gente volta na próxima semana com mais dicas. Lucas, é com você. Valeu, Tâmara. Percebi aqui que nossos looks estão combinando, hein? É o bom gosto, Tâmara. Por hoje é isso, Educação em Rede termina aqui. A gente volta semana que vem com muito mais debates envolvendo a educação e a sociedade atual para você. A gente se encontra toda quarta às 7h30 da noite e com reprises aos sábados às 5 da tarde. Eu vou estar esperando você. Até lá. Uma parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.